Olá, hoje é dia 17 de maio de 2024 e é dia de mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Hoje nós vamos sair um pouquinho, mas um pouquinho só da análise super conjuntural que a gente faz e vamos tratar de uma questão mais geral, porém com impactos na conjuntura. Eu estou me referindo aqui ao fato de que os processos de desglobalização, fragmentação política e econômica no mundo, eles têm dado sinais de aceleração nesse primeiro semestre de 2024. Que implicações isso tem para a conjuntura macroeconômica? Bom, nos últimos 2 meses, nós tivemos alguns sinais altamente preocupantes de intensificação do protecionismo. E até a gente poderia dizer, muitos têm usado essa expressão de desmonte do sistema de comércio global montado progressivamente a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Para não me alongar aqui, são muitos episódios, se o Lixa lembrar de outros também pode depois me completar nisso aí, mas eu vou destacar aqui só dois dos muitos exemplos simbólicos dessa tendência. Primeiro que no mês de abril, o Congresso americano aprovou o banimento do TikTok, né, aquele site, aplicativo chinês, né, muito utilizado nos Estados Unidos, como aqui no Brasil também, ou o banimento ou então a sua compra por investidores americanos, né? Segundo especialistas em política comercial americana, essa foi a primeira vez na história que uma legislação foi passada contra uma empresa específica. Quer dizer, se está abrindo precedentes, né? Agora, em maio, numa escalada ainda mais impressionante, o presidente Biden estabeleceu tarifas protecionistas de 100% para veículos elétricos chineses, né, que estavam ameaçando a indústria americana. E, além de novas tarifas tão altas como tarifas de 60% para outros produtos chineses, como semicondutores, instrumentos médicos, etc. Tarifas desta ordem de grandeza, que estão rompendo aí uma tradição, sinalizam o banimento de concorrentes em prol de produtos domésticos, que são produtos incapazes de concorrer minimamente com esses seus competidores externos. Isso nos Estados Unidos, mas na Europa também tem acontecido coisas semelhantes. Mas eu não vou pegar nenhum fato específico, vou me referir aqui ao discurso do presidente francês Emmanuel Macron, discurso e depois uma entrevista que ele fez também na revista Economist, no mesmo tom, que foi bastante impressionante. Uma coisa assim, o Macron chamando atenção para ameaças econômicas, políticas, militares à Europa e falando do fim de um liberalismo também para a Europa, né? É, Olha, a gente está falando aqui de Estados Unidos e Europa, portanto, as principais lideranças do mundo ocidental, né? O Macron, além das ameaças à segurança, no campo da segurança, que eu não vou comentar aqui, obviamente, mas no campo econômico, ele vê a Europa ficando para trás em inteligência artificial, na produção de veículos elétricos, nos bens relacionados à transição energética, etc., etc. E ele argumenta que é preciso perder a ingenuidade e reagir às políticas chinesa e americanas. Olha só o grau de conflito aí nas relações econômicas. Ele propõe que a Europa revise o seu modelo de crescimento na direção em que China e Estados Unidos fazem e que, para fazer isso, subsidie maciçamente suas economias. E ele fala que os Estados Unidos e China já estão desrespeitando abertamente as regras do comércio internacional. Implicitamente, ele está dizendo que é para a Europa desrespeitar também, assim entendo eu.
É, ele propõe política industrial para setores estratégicos, como matérias-primas estratégicas, energia e agricultura. E aí, atenção, alerta para o Brasil. Macron fala assim: quem seria tolo o suficiente para delegar a produção de seus alimentos a outros países? Você vê que esse mindset é típico de um mundo muito mais protecionista. Isso não combina com toda a ordem internacional do pós-Segunda Guerra Mundial, e que vigorou bem ou mal até a década passada, né? É, fala em semicondutores também, como política industrial fundamental, etc., que, aliás, a Europa já está fazendo, né? Também é uma medida protecionista. Nós poderíamos analisar aqui muitas implicações econômicas para o mundo e para o Brasil, como, por exemplo, o fato de que o Brasil vai precisar repensar sua inserção internacional nesse novo contexto, né? Mas eu gostaria de destacar apenas um aspecto que tem a ver com a conjuntura macroeconômica atual. É, quem está acompanhando a conjuntura, todos nós sabemos que os mercados comemoraram o mais recente dado da inflação americana, né, que mostrou um recuo de 0,1 ponto percentual no acumulado de 12 meses. Teve alguns outros fatores também positivos, tal, mas foi um grande alívio por ser um pouco melhor do que o que se esperava, mas um pouquinho melhor do que se esperava. É, mas foi uma queda muito pequena e em apenas um mês. Nós, aqui que fazemos análise de conjuntura, a gente nunca leva da grande importância a um dado de um mês. Um mês, no mês seguinte, pode ter virado, pode ter fatores acidentais, etc. A gente sempre pega um período um pouquinho maior, pelo menos uns 3 meses, para pensar a conjuntura, né? Eu gostaria de colocar essa questão da inflação num contexto um pouco mais amplo, esse que a gente acabou de se referir, né? É, é, a gente sabe que, apesar desse respiro recente, né, desse mês da inflação americana, existe uma forte resistência à queda da inflação americana, né? E há razões para isso? Eu acho que, se a gente olhar esse quadro mais geral que a gente está falando, acho que há. O protecionismo em si, ele eleva custos e preços. A remilitarização, que é uma característica desses novos tempos, todos os países estão aumentando, importantes estão aumentando os seus orçamentos militares, em alguns casos dobrando, né? Como em caso de alguns países europeus, né? A remilitarização também é uma característica desses novos tempos, e junto com os déficits fiscais provocados por outros elementos, né? Inclusive essas políticas industriais ativas que estão sendo adotadas de uma forma muito intensiva, né? Pelos Estados Unidos, por exemplo, pela Europa também, tudo isso tende a injetar pressões inflacionárias nas economias, né? É, Vamos colocar mais alguns ingredientes aqui, né? É, estamos todos passando por um processo, as economias todas estão passando por um processo de transição para a economia verde, algo que a gente tem que comemorar. Agora, a gente tem que reconhecer também que isso tem, a despeito dos seus méritos, tem impactos inflacionários, né? Tem que se pensar, você está subsidiando novas formas de energia, está taxando mais as energias velhas, etc., tudo isso tem um impacto inflacionário. E, por fim, só para fechar esse contexto mais geral, eu vou me referir aqui ao argumento do economista britânico Charles Goodhart, que há algum tempo é, vem falando sobre o impacto da transição demográfica sobre a inflação no mundo, né? Uma diferença entre o mundo atual e o mundo deflacionário ou de inflação muito baixa do passado. Com esse envelhecimento muito rápido da população mundial, isso está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil está acontecendo num ritmo muito rápido, né? Você tende a expandir a demanda. Por exemplo, os idosos que estão demandando e não estão produzindo, né? E a reduzir a, a, a-
reduzir a oferta, não reduzir em termos absolutos, mas relativamente a demanda, a oferta, na medida em que, pelo menos, a população em idade de trabalhar vai ou estagnando ou até se reduzindo em algumas economias avançadas. No Brasil, dentro de algum tempo, vai parar de crescer também até se reduzir. Então, se a gente olha para esses fenômenos mais gerais, estruturais, etc., a gente percebe que a gente está entrando, ou já entrou, num mundo mais inflacionário do que aquele da década passada, né? Aquele, o mundo da chamada estagnação secular, né? É, então, olhando para esse mundo mais inflacionário, como é que a gente poderia pensar o futuro próximo da política anti-inflacionária? Porque às vezes a gente fica pensando num mês, não sei, de repente pode ser que tenha alguma coisa maior acontecendo, né? Que pode ter esse impacto. Então, isso aqui, tudo que eu estou falando aqui é baseado numa análise de tendências, tá? Que no curto prazo pode eventualmente ser modificado, mas na minha visão, pelo menos, esta é uma tendência, na minha visão de muitos economistas, não estou sozinho aqui, isso aqui é uma nova tendência no mundo, né? Então, como Lixa é que o nosso especialista em política monetária, se ele puder fazer algum comentário sobre isso e também sobre essas tendências do protecionismo, etc., eu passo agora a palavra para você, Lixa. Obrigado, Francisco Eduardo. Eu gostaria primeiro falar um pouquinho, complementar um pouquinho a tua apresentação sobre o novo mundo, não? O novo cenário com essa onda protecionista que você destacou. Uma coisa que chama atenção é que, por enquanto, a reação da China tem sido cautelosa, não? É claro que China tem predomínio nas cadeias produtivas, nas cadeias de fornecimento de tecnologia limpa, que você destacou, em outras cadeias produtivas, mas por enquanto temos tido uma reação cautelosa, pelo menos na questão de imposição de tarifas, tá? De qualquer forma, os analistas falam de que podemos ter ou esperar nas próximas semanas, nos próximos meses, alguma retaliação China, não? A retaliação pode ter vários aspectos. Você destacou que tanto Europa como Estados Unidos têm vários, atuam em vários canais ou atividades diferentes. Então, a China poderia desvalorizar a moeda numa situação, por exemplo, se a recuperação do nível de atividade não for bom. Este primeiro trimestre de 2024 teve uma recuperação da economia da China, mas de qualquer forma, se tiver algum problema nos próximos trimestres, poderíamos ter alguma desvalorização da moeda. A China poderia negar o acesso a algumas multinacionais à China, não? Ao território chinês, assim como você destacou o caso do TikTok nos Estados Unidos. Eles poderiam interferir em fusões e aquisições, ou poderiam colocar algumas tarifas no comércio de alguns metais ou minerais essenciais, não? Como tungsteno, terras raras, vanádio, tá? Que são minerais essenciais usados, não? Para chips e produtos de alta tecnologia. Então, esse é um elemento que está se desenvolvendo. Francisco Eduardo está destacando que já tem alguns anos em que isso está se tendo, mas que tem se intensificado no começo deste ano. Também destaquemos que ontem teve a viagem do presidente da Rússia, não, Vladimir Putin. Putin assumiu recentemente seu quinto mandato e sua primeira viagem para o exterior foi para Pequim e foi recebido ontem por o Xi Jinping, tá? Eles têm uma parceria, tá? Lembremos que Xi Jinping falou 2 anos atrás, no início da guerra entre Rússia e Ucrânia, que essa parceria seria sem limite, tá? Então, por exemplo, alguns analistas como The Economist
tratam essa reunião como, usam uma palavra perturbadora, não? Esse é um tema que se usa. Então, temos esse tema importante sobre um novo ordem internacional, onde reduzir o risco das cadeias de fornecimento parece ser um tema importante, não? Quando estou pensando em riscos, são, como Francisco Eduardo destacou, podem ser riscos climáticos, riscos sanitários, riscos geopolíticos, e com isso devemos ter uma mudança na estrutura das cadeias produtivas e na estrutura de custos das empresas multinacionais e nas empresas nos distintos países, que é o tema que Francisco Eduardo está colocando em discussão, tá? Isso vai ter uma repercussão, sem dúvida, sobre a taxa de inflação. Lembremos que na década passada, a década de 2010, foi uma década em que os principais países, Estados Unidos, ou a zona do euro, o Japão, tinham inflações abaixo das suas metas. Ou seja, eram países que tentavam inflacionar suas economias porque não conseguiam ter taxas de inflação de 2%. Tá? E para isso eles tinham taxas de juros muito baixas. Tá? Então, provavelmente esse cenário da década de 2010 não se vai se repetir nesta década de 2020, e é o ponto que Francisco Eduardo destaca. Isso significa de que, tendo taxas de inflações maiores e provavelmente estrutura de custos ou de comércio mais complicada, isso significa que devemos ter taxas de juros mais elevadas do que a gente teve na década anterior. De fato, a taxa de juros neutra ou natural dos Estados Unidos hoje está sendo pensada para 2,5% em termos nominais. Tá? Então, o Federal Fund nominal estaria em 2,5%, mas valendo os pontos que o Francisco Eduardo está colocando, pode ser de que essa taxa de juros neutra aumente um pouquinho ao longo dos próximos anos, com o qual, quando a gente vai ter a redução da taxa de juros americana, a gente está pensando numa estrutura de juros não, para 5 anos, 10 anos, essas taxas de juros não podem não convergir para 2,5, mas ficar em um patamar um pouquinho maior. Tá? Por outro lado, além do problema inflacionário, aparecem os problemas de maior risco inflacionário e outros prêmios de riscos. Por exemplo, a gente comentou na semana retrasada os problemas da dívida pública dos distintos países, que isso está colocando também um tema que foi muito discutido em abril, na reunião de outono, de primavera, não, na verdade, primavera do Fundo Monetário Internacional, como que isso está colocando alguns prêmios de risco nos juros futuros. Tá? Então, temos um cenário internacional em que provavelmente teremos inflações maiores, prêmios de risco de inflação e prêmios de risco fiscais um pouquinho maiores, uma maior trava no comércio, isso deve estar afetando também o nível de atividade, tá? Ou seja, essas restrições ao comércio levam a soluções que muitas vezes não são as mais eficientes, ou seja, a gente tinha conseguido o que a gente viu, por exemplo, na primeira década deste século, nos anos 2000, como caíram os custos marginais e a melhora de alocação de recursos num mundo onde é claro que a China estava tendo aumentos de produtividade muito grandes e permitindo melhoras na produção e na produtividade de um conjunto de atividades. Essas coisas agora vão se reverter e isso também pode criar algumas travas não, para o nível de atividade. Tá? Então, essas seriam umas primeiras reflexões, não muito gerais. É claro que outro ponto que o Francisco Eduardo destacou é o tema da inserção brasileira ou das possibilidades brasileiras, não? Claro que o Brasil exporta alimentos, produtos primários, tá?
basicamente, isso, por exemplo, quando a gente olha para a China, as exportações brasileiras para a China, 70% das exportações brasileiras para a China estão concentradas em três produtos: soja, petróleo bruto e minério de ferro. Tá? Mas, quando a gente olha, por exemplo, o comércio brasileiro com os Estados Unidos, é diferente. Estados Unidos é o principal importador de produtos industriais brasileiros, não? O ano passado, as exportações de bens industriais para a Europa, para Estados Unidos, desculpe, brasileira foi de 30 bilhões de dólares. E neste primeiro trimestre de 2024, as exportações de bens industriais chegaram a 7,3 bilhões de dólares, aumentando 5,7 em relação ao igual trimestre do ano anterior. Tá? Então, o Brasil vai ter que se acomodar nesse novo mundo, já tem uma inserção diferente no comércio, por exemplo, o que é o comércio com a China e com os Estados Unidos, como que isso vai se desenvolver. Bom, o que nós hoje comentamos aqui, começamos uma reflexão aqui, é sobre o fato de que nós estamos entrando, né, num, num mundo, uma economia mundial mais adversa, mas também um mundo diferente do que a gente estava acostumado até recentemente. Isso tem implicações aí, espero que o Brasil consiga se antecipar, não ser levado pelos fatos, mas se antecipar a essas mudanças que já estão em curso, né? E traz implicações para a nossa análise da conjuntura também, né? O fato de que estamos vivendo essa nova realidade mundial. Bom, ficaremos por aqui por hoje e até a próxima semana com mais um podcast do Grupo de Conjuntura.